E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Crimes Maratonas. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando. Hoje, pessoal, estamos aqui para mais um filmes assistidos do mês, dessa vez do mês de junho aqui. De acordo com a minha colinha que eu tenho aqui, eu assisti um total de 11 filmes esse mês. Acho que foi parecido com o do mês de abril, que foi quando eu estreiei esse quadro aqui. Mês passado eu acabei não vendo tantos, esse aqui eu acabei vendo bastante até. Foi uma seleção bem diferenciada aqui de filmes, né? Assisti filme de ação, filme de terror, enfim, um monte de coisa aqui. Bom, então vamos começando aqui, gente. De acordo com a minha colinha, o primeiro filme que eu assisti aqui foi Mad Max 2, que inclusive eu fiz até um vídeo especial do Ainda Vale a Pena Assistir, que eu vou deixar aqui linkado no card, tá bom? Basicamente ele é um filme de 1981 que a gente já tem ali um pouco do que seria o Mad Max. Por causa que o Max, né, depois dos acontecimentos do Mad Max 1, ele vira meio que um guerreiro da estrada, né? E daí lá nas aventuras dele em busca de gasolina, porque o mundo já tá bem pós-apocalíptico, aquela coisa toda, ele encontra ali um vilarejo, né, uma aldeia de pessoas que tem um extrator de petróleo, né? Eles refinam petróleo. E daí meio que indiretamente ele acaba ajudando essas pessoas por causa que tem lá as gangues dos... não dos motoqueiros, né? Mas as gangues lá dos motoristas, aquela coisa toda. E daí ele acaba ajudando aquelas pessoas ali indiretamente pra conseguir a gasolina que ele tanto almeja, né? É um filme cheio de ação, cheio de explosão, enfim, é bem legal de vocês estarem vendo, tá? Gostei bastante, eu sei que saiu Furiosa tem pouco tempo. E eu tava querendo pegar esses filmes mais antigos do Mad Max pra estar dando uma assistida e eu peguei pra assistir o Mad Max 2, muito bom, por sinal, tá? Curiosidades, ele teve um orçamento de 2 milhões de dólares, né? Foi acho que cerca de umas 8 a 9 vezes o orçamento do primeiro filme. E ele teve aí uma bilheteria de 24 milhões e 600 mil dólares, ou seja, ele se pagou bem, né? 10 vezes aí, um pouquinho mais de retorno financeiro na bilheteria, né? Então acho que ele se pagou, né? Incluindo marketing, essas coisas todas. E o diretor foi o George Miller, tá bom? Bom, ainda aí na sequência, o segundo filme que eu assisti esse mês foi A Hora do Pesadelo, de 1984. Também fiz um vídeo aqui do Ainda Vale a Pena Assistir. Bom, é o filme que nos introduz Freddy Krueger, né? Que ele meio que assombra ali 4 adolescentes numa cidade fictícia lá dos Estados Unidos, que agora eu esqueci o nome. Acho que é Springwood, se não me engano. E daí esses adolescentes ali acabam sonhando com o Freddy Krueger. Ele acaba invadindo não só o sonho, mas também a vida real deles. Alguns acabam até morrendo. E aí a Nancy, né? Que ela tem que meio que enfrentar o Freddy Krueger pra impedir que os amigos dela acabem morrendo, né? É um filme muito legal, tanto, tipo assim, acho que de todos os slashers clássicos, né, que eu assisti, que foi Halloween e Sexta-feira 13, por enquanto esse foi meu favorito, até então era o Halloween, com Michael Myers, mas o Freddy Krueger ganhou um pouquinho meu coração, assim, por causa que, tipo, mano, o filme é muito bom. Conto detalhes no vídeo aqui, né, igual eu falei, mas assim, Freddy Krueger, nesse primeiro filme, pelo menos, eu achei ele muito bom. Eu sei que depois rendeu 7 filmes, não sei se todos são bons, depois eu tenho que pegar pra ver os outros de curiosidade, mas enfim, são todos muito bons, eu acho que vale muito a pena vocês estarem assistindo pelo menos esse primeiro, pra vocês estarem ali conhecendo os primórdios ali do Freddy Krueger, tá? Eu sei que tem um remake de 2010 também, mas o pessoal disse que não é lá aquelas coisas, né? Eu tenho que depois pegar pra assistir também, tá bom? Curiosidades, esse daqui da Hora do Pesadelo teve um orçamento de 1 milhão e 800 mil dólares e teve uma bilheteria de 57 milhões de dólares, ou seja, também aí teve um ganhozinho bem razoável, mais até do que o Mad Max 2, né? E o diretor foi o Wes Craven. Bom, indo para o terceiro filme que eu assisti esse mês, tá, gente? Esse aqui já é um pouquinho mais novo, não tão novo assim, né? Porque já tem cerca de uns 11 anos que ele foi lançado. Mas foi Invocação do Mal, né? Aquele lá que estreou os filmes do casal Warren, né? Eu sei que eles são investigadores paranormais na vida real. Escreveram até alguns livros, eu não sei só se foi antes ou depois do sucesso de Invocação do Mal. Mas enfim, né? Diz que é baseado em fatos reais, aquela coisa toda. E basicamente eles contam que lá em Harrisville, nos anos 70, tem um casal lá que tá sendo meio que assombrado por causa que eles se mudam pra uma casa lá. Não chega a ser uma mansão, né? É uma casa bem grande. Mas eles são meio que lá assombrados por uma bruxa, que parece ser uma bruxa. E daí meio que essa bruxa fez algumas coisas lá no passado e agora ela tá assombrando essa família, que é composta pelo casal, né, e 4 filhas. E daí meio que a esposa vai atrás do casal Warren lá, por causa que eles davam palestras numa universidade. E daí eles ficam curiosos com o caso e vão investigar essa casa deles e descobrem lá que tá realmente assombrada, que o bicho é meio estranho, meio demoníaco. É uns negócios bem cabuloso assim. Eu vou ser sincero que assim, eu esperava um pouco mais de susto, eu esperava um pouco mais de tensão assim, pelo tanto que o povo falava, mas assim, ainda assim é um filme muito bom. Eu só esperava um pouco mais de terror, digamos assim, tá? E de curiosidade,
curiosidade, ele teve um orçamento de 13 milhões de dólares e teve uma arrecadação de 319 milhões. Ou seja, fez bastante sucesso. E o diretor foi o James Wan. Vamos continuando então aqui, gente, na saga dos filmes que eu assisti esse mês. Eu assisti Celular, Um Grito de Socorro. Talvez vocês não conheçam tanto esse filme. Eu sei que eu tenho esse filme, inclusive aqui na minha coleção, por causa que eu lembro de ter assistido quando eu era mais jovem, que meus pais alugaram, se não me engano. E basicamente ele conta a história de uma mulher, que é a Kim Basinger, que ela é sequestrada. Inclusive o sequestrador é o Jason Statham. E daí meio que lá tinha um telefone onde ela ficou em cativeiro. Só que daí, mesmo quebrando, né, esse telefone, ela consegue fazer uma ligação pro personagem que é do Chris Evans, né? É até engraçado você assistir esse filme, por causa que o Chris Evans tá novinho, né? Ele ainda não tá na saga lá do Capitão América, aquela coisa toda, então ele já tá bem mais novinho. E daí meio que eles ficam nessa chamada, né? O Chris Evans meio que ir lá e tentar resgatar ela. Aí ele tenta ir atrás da polícia, não dá muito certo. Mas enfim, assim, é um thriller de ação, acho que bem interessante pra vocês estarem assistindo. Então, ele é um filme de 2004. Eu não sei se ele tá fácil de ser achado hoje em dia, mas é um filme bem legal. Tipo assim, você fica meio tenso, você fica querendo que a família ali da mulher dê tudo certo, né? Por causa que depois meio que envolve um pouco a família da mulher e tal. Assim, é meio que talvez uma propaganda disfarçada da Nokia. Pode ser que sim, mas ainda assim o filme foi bem construído, eu achei bem legal, então vale a pena vocês estarem assistindo. A minha memória afetiva não me trollou nesse caso aqui, tá? De curiosidade, ele custou 25 milhões de orçamento, né? Acho que por causa dos atores, principalmente Chris Evans e o Jason Statham. E ele arrecadou cerca de 56 milhões. Eu não sei se ele chegou a se pagar, tá? Por causa que normalmente quando eles colocam esses valores de orçamento, eles não incluem, às vezes, marketing, essas coisas. Então não sei se ele chegou a se pagar. Normalmente, pelo que eu vejo, tem que ser pelo menos 3 ou 4 vezes o orçamento aqui pro filme chegar a se pagar. Mas é bem interessante esse filme, tá? Acho que vale a pena aí vocês estarem assistindo se tiver algum stream, alguma coisa assim, tá? E o diretor desse filme foi o David R. Ellis. Não sei, não conheço, não sei se é famoso ou não, mas enfim, o filme é muito bom, vale a pena vocês estarem assistindo, tá? Bom, gente, tô indo aqui agora para o quinto filme, se eu não perdi minhas contas. Eu assisti Comando para Matar, um filme de Arnold Schwarzenegger lá de 1985, onde o Schwarzenegger, né, ele encarna o John Matrix, que é um coronel aposentado do exército, e daí uns inimigos que ele fez ao longo da vida meio que acham ele lá escondido nas montanhas, sequestram a filha dele e meio que obrigam ele a fazer um serviço de matar um presidente que ele ajudou a colocar num país fictício, eu acho que era de Valverde, se eu não me engano. Só que o cara não é besta, né? Ele consegue escapar do avião que tinham colocado ele, e daí ele vai atrás dos caras que sequestraram a filha dele, porque ele sabia que ele indo lá e fazendo um serviço, eles não iam deixar a filha dele viva de todo jeito, né? Então ele vai atrás da vingança aí por terem sequestrado a filha dele e tal, e tem até a ajuda de uma moça, a Cindy, que é uma aeromoça, se eu não me engano. Então, tipo, é bem engraçado esse filme, tem umas cenas bem engraçadas, obviamente que assim, eu acho que na minha humilde opinião, é meio que um Rambo do Schwarzenegger, porque acho que tem até umas cenas clássicas lá que ele meio que se camufla, né? Faz tipo assim, como se ele estivesse se armando pra ir pra guerra, aquelas coisas todas. E assim, tem cenas bem a la Rambo, assim, sabe? Ainda não assisti Rambo, mas algumas cenas que eu vi do Rambo se remetem bastante nesse filme aqui do Comando pra Matar, tá? Então assim, eu chuto que esse filme aqui do Comando pra Matar foi meio que uma tentativa ali do Schwarzenegger de fazer o Rambo dele, tá? Não sei se é melhor ou se é pior do que o Rambo, tá? Não tô aqui fazendo esse julgamento, mas eu gostei bastante do filme, eu acho que tem umas cenas de ação bem legal. Tem umas cenas ali até que meio que, não digo de comédia, mas de alívio cômico, que eu acho que é bem interessante também. Então assim, é um dos filmes do Schwarzenegger que me surpreendeu, né? E eu tenho certeza que vale a pena vocês estarem assistindo, tá? De curiosidade, ele custou 10 milhões pra ser feito e arrecadou aí cerca de 57 milhões e 500 mil dólares. Aí ele também acho que chegou a se pagar. E o diretor desse aqui foi o Mark L. Lester. Também não conheço, mas enfim, fez o filme aqui. É um filme muito bom, diga-se de passagem. Meu sexto filme que eu assisti esse mês, de acordo com a minha colega aqui, foi Sexta-feira 13, parte 2, que é de 1981. O que eu posso dizer desse filme? Eu já não tinha gostado muito de Sexta-feira 13, parte 1, né? Por causa que, assim, eu achei que foi um filme bem arrastado, assim, né? Pro final não tem nem o Jason, que no final das contas era a mãe dele meio maluca lá e tal. A vantagem desse parte 2 que eu achei que ele foi melhor do que a parte 1, mas ainda assim eu não gostei tanto, é que nesse parte 2 já aparece o Jason e tal. Mas assim, a mesma premissa do 1, pelo que eu entendi, são 5 anos depois lá dos massacres lá no Crystal Lake, e aí, tipo, obviamente, né? Reabrem lá um acampamento perto do Crystal Lake, e aí o Jason tá ali vivendo perto, mostra até a cabaninha do Jason, né? Porque ele
ele vê a mãe ser decapitada, aquela coisa toda. E daí, né, o Jason vai atrás de vingança da mãe, chega lá pra matar os adolescentes, aquela coisa toda. Então, assim, é um meio que mais do mesmo, só que você acaba tendo um pouquinho mais da historiazinha ali do Jason, né, aquela coisa dele ter catado a cabeça da mãe, o que é bem macabro, e pra ficar ali, acho que talvez fazendo ritual pra ver se ela renasce, alguma coisa assim. Só que, assim, nesse filme, por mais que o Jason apareça, ele tem um saco na cabeça, e assim, eu não consigo levar a sério. Sei lá, eu acho que eu não nasci pra gostar do Jason, assim, sabe? Tipo assim, não o Jason personagem, porque eu acho o personagem da hora, né? O estilão dele, quando ele tá com a máscara de rock, aquela coisa toda. Mas os filmes dele, eu não sei, parece que eu não nasci pra gostar muito desse tipo de filme, tá? Então, assim, assisti o parte 2, achei melhor que o parte 1, sim, porque já começa ali a ter o slasher com o Jason, aquela coisa toda, mas, assim, é o meu favorito de terror, não. Nem de longe. Então, enfim, infelizmente, eu sei que tem muita gente que adora os filmes de Sexta-feira 13, mas infelizmente não funciona comigo. Tanto é que o meu sétimo filme foi Sexta-feira 13, parte 3, porque eu falei, vai que o 3 melhora, alguma coisa assim, só que o 3 parece que é pior do que o 2, por causa que daí, de novo, tem o Jason buscando vingança, só buscando sanguinolência. Só que dessa vez é um grupo de adolescentes / jovem adultos que eles vão pra uma fazenda lá na puta que pariu. E daí, tipo, o Jason tá lá, sei lá Deus por quê. E daí começam também a ir atrás das pessoas e tal. Mas esse aqui meio que não tem muito o porquê do Jason tá indo atrás, sabe? O 2 ainda tem aquela coisa, tipo assim, tá perto do Crystal Lake, tô buscando a vingança da minha mãe, não sei o quê. Já nesse 3 aqui, para mim, é gore por gore. Então, assim, eu não vejo muita graça nesses filmes, eu vou ser sincero. Eu gosto de filmes que tem, tipo, uma certa historiazinha por trás e tal. Então, assim, esse do parte 3 aqui, eu não sei se é o pior, um dos piores também, por causa que eu vi que acho que ele tem acho que é 7 no Rotten Tomatoes, se não me engano. Então, assim, eu particularmente gostei muito menos do parte 3 do que do parte 1. E, assim, eu não sei. Não sei se tem algum outro Sexta-feira 13 mais pra frente que é um pouquinho melhor, depois deixa aqui nos comentários pra dar mais uma chance. Mas, assim, até então, na minha humilde opinião, os filmes de Sexta-feira 13 não me agradam muito, tá? Eu esqueci de falar do parte 2, que ele teve um orçamento de 1.250.000 e teve uma bilheteria de 21 milhões. E do Sexta-feira 13, parte 3, teve um orçamento de 2.200.000 e uma bilheteria de 36 milhões. Assim, eles lucraram bastante, né? Só que assim, pra mim não virou, tá? E o diretor dos dois aqui é o Steve Miner. Bom, indo aqui agora para o 8º filme que eu assisti esse mês aqui, vai ser os próximos 3 filmes, na verdade, vão ser todos da saga do Alien, por causa que eu fiz o vídeo recente aqui sobre o guia de você assistir os filmes do Alien, porque vai sair o Alien Romulus, né? E aí faltava assistir esses 3 últimos filmes do Alien, eu falei, deixa eu dar uma rushada aqui pra eu fazer esse guia, por causa que eu acho que vai ser legal. Então, o primeiro filme que eu assisti do Alien foi o Alien 4, Ressurreição de 1997, onde conta a história lá que, dados os últimos acontecimentos de Alien 3, uma galera lá de uma nave científica meio que colona a Ellen Ripley, né, isso 200 anos depois dos acontecimentos de Alien 3, porque eles querem fazer experiências com xenomorfos, né, eles querem meio que cultivar ali os xenomorfos, porque é o organismo perfeito, aquela coisa toda. E daí, nesse meio tempo, acaba chegando um grupo de contrabandistas lá, de pessoas, né, por causa que os caras têm que encomendar essas pessoas para conseguir reproduzir o xenomorfo, né, dada toda a reprodução do xenomorfo. E daí acaba que dá bosta, por causa que um grupo de xenomorfos acaba escapando das celas de contenção, e aí o terror toma conta da nave, igual os outros 3 aliens e tal. Só que o problema desse filme, que inclusive eu falo lá no guia, é que eles descaracterizaram muito a Ellen Ripley. Eu acho que não ficou legal, tipo, deixou de ser aquela heroína badass que a gente tinha nos outros filmes, e sei lá, parece que ela ficou muito estranha nesse filme. E eu não gostei bastante. Então, assim, é um filme mediano. Eu acho que, igual eu falei lá no guia, não vale muito a pena você estar assistindo se você quer se entreter ali pela saga do Alien e tal. Se você quer um filme de ação pra esquecer um pouco do mundo, assim, então acho que você pode assistir, porque ele até que é legalzinho nesse sentido, mas assim, se você tá querendo ficar imerso ali na saga do Alien, alguma coisa assim, eu já não gosto tanto, tá? Então eu pularia esse filme. Mas de curiosidade, o diretor foi o Jean-Pierre Jeunet, que não foi o Ridley Scott, né? Após que esses 4 primeiros filmes do Alien, cada um foi de um diretor, que é bizarro. Ele teve um orçamento de 70 milhões e teve uma bilheteria de 162 milhões. Aí entra naquilo que eu falei, não sei se ele chegou a se pagar, justamente por causa também próximo ao orçamento da bilheteria, tá? Mas enfim, Alien 4 Ressurreição, aí fica a dica pra vocês, tá? Indo aqui para o 9º filme, se eu não perdi as contas. O 9º filme aí é a sequência / prequel dos filmes do Alien, que é o Prometheus, de 2012. Aqui no caso, ele entra na linha cronológica do Alien como o primeiro prequel, que o ano é de 2089, de acordo com a minha colinha, e aí tem 2 cientistas, que é Elizabeth Shaw e o Charlie Holloway, que eles meio
que encontram nas escavações deles lá, tipo, meio que uma constelação que tem em comum entre o macedônio, o babilônico, asteca, enfim. E daí eles meio que juntam ali com a corporação Wayland, por causa que o dono da Wayland quer encontrar meio que uma cura pra morte, um negócio assim. E eles vão pra esse sistema aí e na nave Prometheus, né? Por isso que o nome do filme é Prometheus. E eles vão atrás desses caras aí que por eles chamam de engenheiros, que seriam meio que os criadores da civilização humana. Chega lá, começa a dar um monte de coisa errada, por causa que eles descobrem, inclusive, que os engenheiros eles não são tão bonzinhos assim. E daí, tipo, você começa a entender algumas coisas da franquia do Alien, né? Por causa que aparece até a nave que aparece lá no primeiro Alien, aquela coisa toda. Eu gostei bastante desse filme por causa que, assim, além de ter nomes famosos como Idris Elba e Charlize Theron, eu acho que o filme foi bem construído. Eu sei que não é todo mundo que gosta, por causa que, assim, a gente não tem um xenomorfo, né, obviamente, do Alien. Acho que esse é o único filme do Alien, que efetivamente não tem o Alien. Mas, assim, eu gostei bastante por causa que ele cria ali toda a mitologia por trás da franquia do Alien. E você começa a entender várias coisas que aparecem nos outros filmes. Então, assim, eu particularmente gostei bastante desse filme. Então, pra mim, acho que vale a pena você estar assistindo, tá bom? De curiosidade, ele teve um orçamento de 130 milhões e uma bilheteria de 403 milhões de dólares. Esse aqui acho que já se pagou, tá? Acho que deve ter tido até um lucrinho. E o diretor, obviamente, foi o Ridley Scott, que foi do primeiro Alien, tá? E o 10º filme que eu assisti, de acordo com a minha colinha aqui, foi Alien Covenant, que daí, por enquanto, é o último filme do Alien que a gente tem. Que daí é uma sequência direta do Prometheus, que daí, dados os acontecimentos lá no final do Prometheus, a nave Covenant, que é uma nave colonizadora, que eles estão indo para um planeta Origai 6, se não me engano, eles recebem um sinal meio estranho de um planeta lá perto deles, eles vão lá investigar. Quando eles descem no planeta, eles descobrem que, na verdade, lá já meio que foi solto, meio que uma praga lá, e começa a ter a aparição do xenomorfo, aquela coisa toda. E tem sim um pouco de a ver com o que acontece no Prometheus, tá? Diferente do Prometheus, esse filme aqui eu acho que ele não foi tão bem construído quanto o Prometheus, então assim, por mais que a gente tenha o xenomorfo e o começo de tudo do xenomorfo, né, eu acho que aqui não ficou talvez tão bem construído, tanto com as pontas fechadas e tal, talvez pode ter um pouco a ver com a atuação de algum dos atores, mas eu particularmente não gostei tanto do Covenant, mas ainda assim é um filme bom, vale a pena você estar assistindo, eu só não colocaria ele muito na obrigatoriedade para você estar assistindo no filme do Alien, tá? E igual eu falei, se vocês quiserem mais informações desses filmes e tal do Alien, tem um guiazinho que eu fiz aqui, eu vou deixar aqui no card também, tá? E de curiosidade desse Covenant aqui, ele teve um orçamento de 97 milhões de dólares, um pouquinho menos, né? Acho que por causa dos atores que não eram mais tão famosos, né? Tipo Idris Elba e Charlize Theron, e teve uma bilheteria de 232 milhões. Então o povo acho que já não estava mais tão animado com esse filme quanto foi com o Prometheus, né? E o diretor também foi o Ridley Scott. Bom, gente, pra finalizar os filmes assistidos desse mês, o meu 11º filme foi um filme aí também do Arnold Schwarzenegger, que esse filme aqui ele me pegou desprevenido, me pegou de surpresa porque eu achei ele muito bom. Acho que um dos melhores filmes do Schwarzenegger que eu assisti, que é o True Lies de 1994, que conta a história de um agente do governo, se não me engano é Mark, é o nome dele, que ele meio que descobre que a mulher dele meio pode estar traindo ele. Só que daí, tipo, ele monta toda uma operação lá com a da agência dele e que, enfim, dá uma zoeira só lá em volta desse negócio, só que, tipo, ao mesmo tempo eles estão investigando um possível terrorista lá, que eles contrabandeiam armas nucleares da antiga União Soviética, acho que vem do Cazaquistão, se não me engano, através de peças persas, aquela coisa toda. E, mano, é uma zoeira assim, enfim, por causa que, assim, ao mesmo tempo que é um filme de espionagem, né, um filme de ação e tal, tem um pouco de comédia romântica, pelo que eu tava vendo. E, assim, cara, eu acho que é uma junção tão perfeita desses dois, assim, entre comédia romântica, ação, um pouquinho de drama também. Mas, assim, eu achei que ficou muito bom esse filme, tipo, igual eu falei, acho que é um dos melhores filmes do Schwarzenegger que eu assisti. E, assim, cara, eu gostei demais, simplesmente sensacional. E, assim, eu recomendo demais se vocês estiverem querendo assistir algum filme do Schwarzenegger. Então, ele é um filme de 94, então, assim, acho que como o Schwarzenegger também já tava um pouco mais consagrado dentro de Hollywood, ele já tava fazendo os papéis talvez um pouco mais sérios, aquela coisa toda. Então eu achei bem legal esse filme. Inclusive tem a Jamie Lee Curtis, né, que fez a menina lá do Halloween também. Então assim, nomes bem famosos nesse filme. Muito massa, eu recomendo demais pra vocês estarem assistindo. De curiosidade, ele custou 115 milhões pra ser feito, né, de orçamento, e teve uma bilheteria de 378 milhões de dólares. Então acho que ele também se pagou. E de curiosidade também que eu não sabia, o diretor foi James Cameron, né?
um cara aí desconhecido, né? Só fez Exterminador do Futuro, enfim. Esses caras pouco conhecidos aí que não sabem fazer filme, né? Mas enfim, True Lies, puta filme bom, recomendo demais vocês estarem assistindo, tá? Bom, gente, então esses foram os filmes que eu assisti esse mês. Se fosse pra meio que escolher o melhor filme que eu assisti, acho que ia ser o True Lies, por causa que, igual eu falei, eu gostei bastante desse filme. Acho que ele tem um balanço ideal entre ação, comédia romântica, drama e tal. Cara, é muito bom esse filme. Simplesmente sensacional. Então fica aí a minha recomendação, tá? E se vocês também assistiram algum desses outros filmes aqui que eu falei nesse mês, deixa aqui nos comentários. Se vocês descobriram algum que vocês não conheciam, também pode deixar aí, tá? E agora recadinhos rápidos. Pra agradecer novamente aqui aos membros do canal. Vocês são muito fofos. Vocês estão ajudando o canal a crescer. Então se você quiser se tornar um membro, é só clicar no Seja Membro aqui embaixo e vai aparecer o nominho de vocês aqui no final dos vídeos. E também outras recompensas, como um cargo especial no Discord, porque a gente também tem um servidor no Discord. Se você quiser entrar lá pra trocar ideia, falar sobre filme, recomendar local de compra, enfim, tem tudo lá, é só clicar no linkzinho aqui embaixo também que você vai ser redirecionado para lá. E se você quiser aumentar a sua coleção de filmes ou quiser começar, quem sabe, também tem link aqui embaixo no Shopee para você clicar e lá, que são vendedores bem confiáveis, vai chegar tudo certinho na sua casa. Tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo, então um grande abraço para vocês e até mais.